O clima entre nós. Como se não bastasse uma pandemia, uma praga, uma enorme nuvem de gafanhotos ameaçou o sul do Brasil, porque essa praga se originou no Paraguai, avançou para a Argentina e o sul do Brasil estava, particularmente o Rio Grande do Sul, ameaçado por essa nuvem que causa prejuízos enormes em plantações. Uma frente fria foi como o gongo, que salvou, ou momentaneamente salvou, o sul do Brasil da invasão dessa nuvem de gafanhotos. No dia 6 de julho de 2020, saiu a notícia de que uma outra nuvem havia se espalhado, dessa vez no norte da África. Nuvens de gafanhoto são bíblicas, né? Parece que desde que o mundo é mundo, que existe a praga de gafanhotos. Bom, vamos conversar sobre pragas e os efeitos disso na agricultura, porque essas pragas, elas estão também muito relacionadas com as condições meteorológicas, com as condições climáticas e as mudanças climáticas também. O Clima Entre Nós convida hoje a meteorologista Patrícia Pandeira. Ela é a meteorologista responsável pelas previsões climáticas na Climatempo, e o agrometeorologista João Castro, também da equipe da Climatempo, e responsável aí por toda a parte de agrometeorologia da Climatempo. Sejam bem-vindos, João e Patrícia, e eu agradeço muito a disponibilidade de vocês para esse Clima Entre Nós. Obrigada, Jo, é sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo legal aí sobre esse assunto tão interessante, né? Como você falou, bíblico, e que chama muita atenção. Sem dúvida. Olha, eu vou começar a nossa conversa fazendo uma pergunta primeiro para a Patrícia, em relação à condição climática, tá? E de previsão climática, inclusive, que nós tínhamos para o nosso verão de 2020, porque essa praga, ela na verdade, ela está relacionada com a falta de chuva, né, com a seca do verão de 2020. Assim como o sul do Brasil, toda essa parte da América do Sul, entre o norte da Argentina, o Paraguai e o Uruguai, sofreram também com a falta de chuva, grandes prejuízos na agricultura, né, na safra aí de 2020, por causa da falta de chuva durante o verão. Patrícia, então eu pergunto para você, essa previsão de seca, né, para o sul do Brasil, né, e acho que a gente pode estender aí Paraguai, norte da Argentina, já vinha sendo sugerida desde quando? Desde quando que você já tinha a ideia que nós vamos ter problemas nesse verão com falta de chuva? Ju, a gente faz essa previsão, a previsão climática, ela pode ter até 12 meses de antecedência, né? E a gente começou a falar já em agosto, talvez, entre agosto e setembro, com alguma certeza de que o verão no sul do Brasil seria com chuva abaixo da média. E era até curioso, né? Teve muita dúvida com relação a isso, porque o Oceano Pacífico Equatorial, a região ali do Ninho 3 e 4, né, onde a gente mede se a gente está em El Niño ou se a gente está em Laninha, ele estava aquecendo. E até no primeiro trimestre de 2020, a gente teve temperaturas mais altas do que o normal, e por um breve período a gente teve até influência de El Niño. Só que com esse El Niño, primeiro, ele foi muito fraco, né? Esse primeiro trimestre teve essa influência de um El Niño muito fraco, e para que a gente sinta os efeitos, precisa ter um acoplamento entre oceano e atmosfera, ou seja, a atmosfera precisa responder àquelas temperaturas de oceano e vice-versa, né? O oceano responde o vento, particularmente, ele se modifica de acordo com a temperatura da superfície do mar. Então, não houve acoplamento oceano-atmosfera, porque se eu falasse para você assim, a gente teve isso, quando a gente for estudar isso lá na frente, certamente vai surgir.
mas se a gente estava em El Niño não traz mais chuva para o sul do Brasil e menos chuva para o Nordeste? E não foi isso que aconteceu. Então era um fenômeno muito fraco e a gente teve exatamente o oposto. Choveu bem nesse último período úmido no Nordeste e choveu muito pouco no primeiro trimestre. Até meados de maio choveu muito pouco. De janeiro até meados de maio choveu muito pouco no sul do Brasil. Depois começou a melhorar. Mas qual foi a causa disso, né? Já que o El Niño era muito fraco, o Pacífico deixou de ser tão importante e o Oceano Atlântico ganhou a sua importância. O Atlântico estava mais frio do que o normal e o que a gente viu foram as frentes frias passando muito rapidamente pela região sul, indo parar lá em Minas Gerais, né? A gente teve, lembra, Ju, em janeiro, um pouco mais de 1.000 milímetros observados em cima de Belo Horizonte. Sim, né? sim. Então, foi esse efeito. A gente teve os sistemas muito mais efetivos no sudeste do Brasil do que no sul do Brasil. E isso fez com que, chuva abaixo do normal, temperatura super alta, a temperatura ficou bem acima da média, mas desde agosto e setembro a gente já estava prevendo, apesar dessa possibilidade de formação de El Niño, que o sul fosse ficar abaixo da média. Exatamente. E nós vimos essa seca, essa falta de chuva no sul do Brasil, como vimos também no Paraguai e no norte da Argentina, no Uruguai, porque são regiões muito próximas, né? Elas acabam realmente sentindo os mesmos efeitos, né? E aí, de repente, nós pegamos aí essa de surpresa, na verdade, né? Porque dessa nuvem de gafanhoto, um comentário que virou muito comum, né, e foi muito engraçado, mas era isso mesmo, assim, vamos combinar que a gente não precisava, né, de uma nuvem de gafanhoto no meio de uma pandemia, certo? Não precisava da nuvem de gafanhoto, mas tudo bem, é mais um evento para deixar 2020, assim, um marco na história do planeta, né, porque esse ano realmente é muito especial. Bom, ou seja, quando essa nuvem eclodiu, nós já tínhamos a confirmação, a gente já sabia, já tinha acontecido a seca, já estava acontecendo a seca, porque o outono também já não foi lá de muita chuva, né? João, eu pergunto agora para você. Eu queria primeiro, João, assim, que a gente definisse algumas coisinhas técnicas para poder realmente instruir as pessoas sobre algumas coisas, né? Porque a gente às vezes usa alguns termos incorretamente. A gente sabe que acontecem essas coisas. Eu queria perguntar primeiro para você, João, tecnicamente, como é que a gente define uma praga? O que é uma praga quando a gente fala de agricultura? Legal, Ju. Uma praga, assim, a gente sabe, né? Existem diversas populações de diversas espécies, né, de animais aí na natureza, assim como nós estamos inseridos nesse contexto, né? Então, na agricultura, você chama de praga quando você tem, basicamente são insetos, tá? Que eles se alimentam daquela vegetação, que no nosso caso são vegetações de interesse econômico, né? Então você pode ter pastagens, você pode ter cana-de-açúcar, lavouras de soja, de milho, então são atividades econômicas que são prejudicadas por quê? Porque os animais estão ali se alimentando daquela vegetação. Como você falou na introdução no início, né? Eles vão lá e vão se alimentando, vão comendo ali as plantinhas, de uma maneira bastante simples de falar. O que a gente acontece dizer assim, não, ok, tem um determinado número de animais ali, não é um problema. O problema é quando eles chegam num nível populacional acima do que é chamado de nível de controle dentro do manejo de pragas. É tolerável você ter uma certa quantidade, mas a partir do momento que aquela população ela se torna tão grande em número a ponto que começa a causar danos irreversíveis, ali fica difícil de você contornar aquele problema, né, ambiental, vamos chamar, porque explodiu demograficamente, vamos dizer, né, um número muito alto de indivíduos de uma mesma espécie, formando uma população grande dentro do seu cenário, do seu ambiente ali de produção agrícola, né? Então começa a ficar muito difícil o controle. Então a gente começa a chamar de praga. A gente tem uma infestação da praga tal. Né? Okay. Praga, propriamente dito, seria a população do inseto, mas só que ela começa a ser danosa quando ela começa a ter um número que começa a causar dano que pode ser irreversíveis, né? Causando perdas ali dependendo da cultura e dependendo do tamanho dessa população, 60%, 70% em termos de produtividade. Então vejam que
se medidas de controle não são tomadas, então você pode acabar com o ano agrícola. Exatamente. Perdas irreparáveis. Agora, João, cada plantinha tem a sua praga? Ou Isso, você tem pragas que gostam de vários tipos de plantinhas? Isso, você tem pragas que gostam de vários tipos de plantinhas, de culturas, mas você também tem pragas específicas, né? Sim. Um exemplo bastante claro que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é para uma praga que atua lá no algodão, tá? Então você tem o bicudo do algodoeiro, ele é específica do algodão. Então o algodão, quando ele está nascendo, a planta cresceu, e onde vai abrir o capulho, né, que seria a flor do algodão, a fibra, aquilo a gente chama de maçã. Então, é aquilo ali que o bicudo gosta de se alimentar. Então, ele vai ali, ele penetra, ele se alimenta da maçã, do algodão e danifica o quê? A fibra que está ali dentro, que aquilo ele vai abrir e vai ter o algodão propriamente dito. Então, ele é específico daquilo ali. Nossa, e bicudo gourmet, né? Porque ele, não é? Ele pega assim, a coisinha começando novinha. Meu Deus do céu. João... Então, existem... Desculpa, existem para várias culturas, né? Então você tem algumas que são específicas de cana, você tem algumas muito específicas também de milho, que se alojam na estrutura dos colmos do milho, então existem várias. Tá. Agora é o seguinte, existem pragas endêmicas? Sim, existem, mas é possível fazer o controle delas também de forma bastante eficiente, existem técnicas para isso, né? Tá. E aí é o seguinte, ok, eu tenho uma plantação, né? E aí você faz controles você bota remédio, né? Você está sempre observando aquela plantação, quer dizer, se você está fazendo um trabalho direito na sua plantação, você está sempre de olho nela, né? Certo? Porque é tudo filho, né? Aí você olha aqui, olha lá, vê como é que tá a folha, vê como é que tá isso, se tá com uma boa água, a gente fica de olho porque o visual diz muito sobre a saúde da sua planta, como é que ela está se comportando, como é que ela está crescendo ou não, né? Ou seja, uma pessoa que tem um cuidado correto com a sua plantação, ela consegue perceber quando é que tem algum bicho além do que deveria ter. Perfeito. Então esse controle, ele faz parte do controle fitossanitário, né, que o agricultor faz. Então, além de controlar doenças, eles controlam também pragas. Então, assim, esse controle é feito no campo, exige muito trabalho, né? Até porque, como eu falei lá, você tem que conseguir identificar determinados níveis. Bom, quando chegou no número X de indivíduos, até mesmo o controle, ele é feito baseado nessa contagem. Então, você precisa ter esse acompanhamento sistemático ao longo do ciclo inteiro para poder definir quais são as melhores estratégias de manejo, né, para fazer esse controle, que quantidade de insumo você vai utilizar para realizar o controle, né, porque muitas vezes são insumos químicos, então você não pode, né, usar à vontade determinado produto químico, né? Então o engenheiro agrônomo, quando ele for fazer a recomendação para aquele tratamento químico, ele vai fazer baseado num critério que vai ser baseado nessa densidade. Então, olha, aqui a gente tem uma contagem X. Então, para essa contagem, a gente vai usar X litros por hectare, para evitar problemas de contaminação, aquela coisa toda, aquele controle ambiental que é necessário, né? Tá. João, existem pragas de frio, de calor, de seca, de excesso de umidade? Quer dizer, para cada tipo de condição climática, você tem um tipo de praga? Existem as condições ambientais preferenciais, né? Tá. Então, por exemplo, existem pragas, vamos dar um exemplo aqui de São Paulo, interior de São Paulo. Então, por exemplo, você tem um tipo de cigarrinha que anos 90, até nos anos 2000, agora mais recentemente, quando foi banido a prática da queima da cana antes da colheita, sim, a cigarrinha que ataca as raízes, ela se tornou um problema. Por quê? Porque ela gosta de um ambiente de umidade. Então, quando você fazia aquela queima lá, você, evidentemente, secava tudo, né? Claro, lá, claro. Ficava seco. Hoje você não tem mais isso. Ia embora, tá. Ia embora. Então, hoje não tem mais. Então, ela fica naquele ambiente ali mais úmido, que é o ambiente que ela gosta. Então, ela tem um número de gerações maior, ela se reproduz de uma maneira mais eficiente naquela condição com umidade mais elevada. Da mesma forma como existem outras que não gostam. Basicamente, em termos de temperatura, todas elas gostam de uma temperatura ali na faixa de 25 a 30 graus.
tá? Se você desce muito disso, você acaba dando um limitante ali pro desenvolvimento biológico desse ser vivo, né? Mas agora, elas, assim, tem grupos, existem nichos assim de temperatura e umidade preferenciais. Agora, João, assim, essa história de gostar do calorzinho, né, 25, 30 graus, é aqui no Brasil ou de forma geral, a gente pode falar assim, pragas de forma geral no ambiente agrícola, elas gostam mais de calor do que do frio? Porque aí eu vou falar assim, ou seja, o Canadá tem menos praga, né? A Noruega, a Finlândia, né, tem menos praga, então estão menos sujeitos a pragas do que o Brasil, do que a América do Sul, do que a África, por exemplo. Então, aí você acaba meio que chegando lá naquela coisa do endemismo, né, da coisa da praga se ela é endêmica, né? Uhum. Você tem lá que ela é específica, eventualmente, com certeza, né? Eu não conheço o sistema de cultivo no Canadá, mas com certeza, em alguma região, você vai ter praga que ela está adaptada, né? É um ser vivo que acaba se adaptando. Okay. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem regiões de frio, né? Você começa a descer ali, Cone Sul, Rio Grande do Sul, Argentina. Então, por exemplo, a gente pode imaginar, olha, agora a gente tem as culturas de inverno, né? Milho, cevada, trigo, cevada. Tudo está no campo agora. Sim. Com certeza existem as pragas específicas lá do trigo, da cevada. São organismos que eles acabam tendo a sua adaptação e o seu ambiente preferencial, né? Então, sim, com certeza existe essa espécie de adaptação, assim, e a preferência pelas temperaturas. Diferente desses valores, né? Tá. Controle de pragas, João, é uma coisa que, pelo visto, é bastante delicado e bastante complicado, né? Assim, você faz isso com remédio ou, por exemplo, a forma com que você planta ajuda a diminuir, por exemplo, a possibilidade de ter infestação de pragas? A forma como você planta, não. Mas existem algumas estratégias relacionadas ao plantar. Então, o que é adotado no Brasil, por exemplo? Você tem um período que a gente chama de vazio sanitário. Sim. O que é o vazio sanitário? O vazio sanitário é uma estratégia que o Ministério da Agricultura, que os órgãos, né, vinculados à atividade rural adotam, que é uma maneira que você tem de garantir de que pelo menos um período X de tempo, por exemplo, 3 meses, 4 meses, você não vai ter a cultura no campo. Porque como a praga, digamos, você tem uma população, uma praga ali estabelecida, de difícil controle, e que não foi possível eliminar todos os indivíduos daquela população. Aí a minha cultura agrícola lá chegou no final, eu fiz a colheita. Então, o que no vazio sanitário é exigido? Que eu, como agricultor, eu elimine toda a planta viva da minha área. Porque se eu elimino aquela planta viva, eu elimino o alimento da praga. Sim. Então, o vazio sanitário é uma estratégia maravilhosa da agricultura brasileira de deixar a planta sem comida. Então, a gente faz assim, olha, o vazio sanitário não pode ter cultivo agrícola, porque é uma maneira que a gente tem de saber, olha, vão ser eliminadas as pragas, porque elas não vão ter alimento, porque vai ficar 4, 5 meses sem a plantinha que ela se alimenta. Então, isso é uma prática. Isso é uma prática que é usada, né? Inclusive, o agricultor que não faz, que não toma esse tipo de cuidado, é passível de levar multas, tá, do Ministério. Isso é um meio de controle. Fora isso, existem outros controles que daí são utilizando defensivos químicos. Então, você utiliza inseticidas para fazer essa eliminação, né? Que nem você mata mosquito, você mata mosca, você mata a praga X lá. O gafanhoto, o percevejo, a mosca branca, seja lá qual for. Existe um químico que você utiliza. Qual que é o problema disso? O uso indiscriminado de determinados químicos pode acabar, né, causando uma resistência do próprio organismo que você quer combater. Então você vai ali com uma determinada molécula e a plantinha vai lá, cigarrinha, ela já sabe, não, essa aqui, ano passado, ano retrasado, a gente já viu isso aqui, né? Sim, e aquilo ali vai, ela adquire, ela fica imune. Isso, exatamente, resistência, é um organismo vivo, fala, olha, pode mudar de defensiva agrícola, porque com essa daí eu já estou adaptada,
né? Perfeito. Então, existe esse cuidado, né, para saber qual molécula utiliza, para qual praga. Então, dependendo da praga, você utiliza um tipo de defensivo ou outro em relação à molécula. E, além disso, o que tem ganhado muita força no Brasil é a questão desse manejo aí, utilizando fungos, bactérias. Então, você consegue fazer esse controle de forma biológica. Biológica natural, ok. Isso, você chama de controle biológico. Então, naquele exemplo que eu dei lá da cigarrinha que ataca as raízes da cana-de-açúcar, existe um fungo que os produtores aplicam, pode ser com um trator, pode ser com um avião, de várias formas. Então, aquele fungo que ele faz, ele se estabelece naquele local ali onde a praga está e ele se alimenta da praga, digamos assim, num modo bastante simplificado. Ele se estabelece o fungo ali e toma conta daquele espaço. João, por exemplo, o que é mais sujeito a você ter uma manifestação de praga, uma infestação de pragas? Monoculturas ou agricultura normal ou agricultura orgânica, né? Por exemplo, uma grande plantação, ela está sujeita a ter o início de uma praga da mesma forma como uma plantação média, pequena? Essa pergunta é muito boa, Jô. A questão da monocultura, ela se baseia basicamente no seguinte princípio. Se você tem extensas áreas de um único tipo de cultivo, você vai ter animais ali, populações de animais que se alimentam daquela planta, e muito provavelmente você pode acabar eliminando outros tipos de animais que eventualmente poderiam se alimentar de determinadas pragas. Então, o problema do monocultivo, ele se refere justamente a essa temática, de você eliminar outras populações. Então, digamos assim, você tinha um passarinho lá, tá, que vivia nessa região, porque ele comia um determinado fruto, que agora aquele fruto não existe mais, porque foi arrancada aquela área de mata nativa, ou seja lá que tipo de vegetação, que tinha o frutinho do pássaro, mas esse pássaro, além de comer aquele frutinho, ele também comia um inseto X. Só que o alimento preferencial dele era o fruto. Como aquele fruto ele não existe mais, ele vai procurar um outro lugar que tem esse fruto. É um exemplo bastante lúdico para a gente entender. Então, aquele pássaro que se alimentava do frutinho preferencial, mas também do inseto X, ele vai deixar aquela região, ele vai procurar pelo alimento principal dele que está em outro lugar. Então, isso aí é uma espécie que a gente chama de eliminação de predadores naturais. Predadores naturais, tá. Bom, João, esse é um problema sério que a gente tem, porque a gente vê justamente essa questão da eliminação do predador natural, né? E a gente vê, inclusive, a inclusão de animais que não deveriam estar em determinadas áreas, e você alterando muito, né, até por ação do próprio homem, alterando o habitat natural, né, e eliminando predadores, né, e também a outra questão, que depois a gente pode falar disso, que é você ter mudanças climáticas, eliminando também predadores. Agora, João, vamos falar um pouquinho do nosso pequeno gafanhoto aqui, porque, assim, parece que desde que o mundo é mundo, a gente ouve falar de gafanhoto. Na Bíblia, você tem já exemplos, né, das pragas de gafanhoto. E nós estamos em 2020 e a gente continua vendo pragas de gafanhoto, vira e mexe, você ouve notícia. E agora tem uma que está aqui do lado da gente, né, que a gente não, na verdade, ela não está controlada, ela só está ali do lado, a gente ainda está correndo o risco desse negócio invadir o país, invadir o sul, né? Eu queria saber que você falasse um pouquinho especificamente sobre a praga do gafanhoto, porque parece que aquele negócio não termina nunca. E é uma coisa muito impressionante quando a gente vê aquela nuvem, porque é isso, eles vão dominar o mundo. Os gafanhotos vão dominar o mundo, João. Como é que é essa história do gafanhoto? Então, o gafanhoto é essa espécie que teve essa nuvem agora, é uma espécie conhecida, o gafanhoto sul-americano, bastante conhecido do pessoal que lida com pragas, né? Esse campo dentro da agronomia chama-se entomologia, então os entomologistas eles conhecem muito bem essa praga, suas práticas, suas preferências. E assim, né, a gente, claro, teve essa condição
climática e favorável, né? Temperaturas muito elevadas, desde o outono, verão, outono, com temperatura elevada, pouca chuva. Isso aí provocou aí uma desordem ecológica, um desequilíbrio ecológico que explodiu nessa nuvem aí imensa que trouxe esse pavor aí para todo mundo, né? O pessoal no Rio Grande do Sul e até mesmo subindo um pouco ali, né, Santa Catarina e Paraná, claro, num nível muito menor, né, de atenção, o Paraná, mas sim, eles ficaram atentos, né, apreensivos, porque aquilo ali você tem uma dinâmica que ela é totalmente aleatória, né? Eventualmente, ficou muito frio, choveu, quem sabe eles retornam, né, para o norte, e aí possam atingir, quem sabe, Santa Catarina e Paraná. A gente tem notícias ali que as agências argentinas conseguiram eliminar ali algo em torno de 30%. Eles têm informações de 30%, outras de 20%. Então, estão conseguindo, pode falar, Jô. Mas é o seguinte, eles eliminaram 30%, ok, mas você não tem garantias de que ela não vai aumentar novamente. Perfeito. É que assim, né, se você tá, por exemplo, você teve a condição favorável, né, para esse crescimento populacional ali, reprodução acelerada deles por conta da temperatura. Então agora a gente chegou no inverno, né? Inverno já tem uma incidência maior de frentes frias, massa de ar frio já com maior frequência. Então, o que se supõe agora, né? Que aquela condição de reprodução desenfreada, ela está eliminada, né? Então a gente sabe que aquele crescimento já não vai ser mais de forma exponencial. Então agora o combate que está sendo feito com inseticidas e a utilização de pulverização aérea, inclusive, está se mostrando ser eficiente. Então eu acredito que isso aí vai ser controlado, sim. Como você falou, não é novidade. A gente tem notícias lá desde a África, né? Desde a Bíblia, que existem esses eventos, eles acontecem de forma pontual, uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos. A última vez que isso aconteceu na Argentina, se eu não me falha a memória, salvo algum engano, foi em 2017, 2018, teve uma incidência também assim. Então agora teve uma repercussão muito maior, eu não sei exatamente se a nuvem era maior, mas isso acontece. Então, e o desequilíbrio ecológico, por conta dessa questão da temperatura, então a gente pode imaginar que ele vai ser cada vez mais frequente, né? A gente está nesse cenário de temperaturas em elevação. Isso aí sugere o quê? Que as ações de combate elas vão ter que passar a ser realizadas mais precocemente. Então vai ser necessário algum tipo de coordenação entre países, por exemplo. Porque nesse caso aqui do gafanhoto, o pessoal do Paraguai falou, não surgiu aqui. O pessoal da Argentina falou, não, surgiu no Paraguai. E aí fica aquela coisa, né? Então, fica brigando. Exato. Então, se passar... Bom, vamos dar um passo para trás e vamos reconhecer. Bom, existe um problema. Existe uma praga e afeta todos nós. Frequente. Exatamente. Existe uma praga, afeta todos nós. A condição ambiental que ela gosta dessa questão de temperaturas mais elevadas. Vamos chamar o pessoal do clima. Bom, essa condição, ela é verdade? Está acontecendo? Cada vez isso acontece com mais frequência? Essa variabilidade interanual ali, de explodir uma época quente, sim, está acontecendo. Então vamos se organizar enquanto grupo econômico ali, o Mercosul, quem sabe, junta as agências de agricultura e pensa, bom, vamos organizar grupos de trabalhos, e a gente age coletivamente. Se isso aí tivesse feito lá na origem, lá no Paraguai, por exemplo, quando surgiu, só que pegou todo mundo de surpresa, e também não existe essa organização. Claro que isso que eu estou falando é muito fantasioso, não existe essa organização, né? Mas seria a condição ideal. É o seguinte, com a ideia que a gente já tinha de um verão seco, tá? Essa previsão ela foi divulgada com bastante antecedência, não só pela Climatempo, mas eu tenho certeza que meteorologistas da Argentina e também do Paraguai viram a mesma coisa, né? Nós tínhamos essa ideia de um verão seco, e o verão começou, e o verão realmente faltou chuva, calor, né? Tudo quente, e aí, lá no verão, já não dava, já não era possível perceber que poderia acontecer, dava para acontecer, porque a pergunta que eu faço é o seguinte, João, esse tipo de nuvem, essa praga, ela surge de um dia para o outro? Você não consegue perceber, por exemplo? Patrícia, primeiro. Não, então, a minha pergunta por que tinha mais alguma coisa especial? Não foi o primeiro verão quente e seco que a gente teve e que teve o surgimento dessa nuvem, né? Depois teve o surgimento da nuvem. Tem mais alguma coisa, não é? A situação não está só correlacionada a clima, né?
Então, João. É uma ótima pergunta. A Patrícia jogou para mim a bomba. Eu também não tenho essa resposta, né? Aquela questão que a gente tem que olhar é assim, né? Tipo, a questão lá da ecologia, né? Bom, houve um desequilíbrio, só que a ecologia ela engloba tudo ali, né? Você tem a questão climática, você tem os seres vivos, toda a população de uma determinada região. Esse desequilíbrio ecológico com certeza aconteceu por alguma maneira, de alguma forma, por algum motivo. Então, o clima, não houve nada muito excepcional, além do que já aconteceu nos outros anos, e não se teve o mesmo resultado, né? O mesmo final, com o surgimento de uma praga na dimensão que a gente teve agora. É preciso ser investigado isso aí, né? O que tem de diferente, né? Mudança de uso do solo? Não, acredito que não, mas algo tem de diferente, algo aconteceu, ou é simplesmente uma aleatoriedade total dos sistemas biológicos aí que a gente não tem controle. Inclusive, você fazer a modelagem, né, para querer prever para onde vai e para onde não vai, é extremamente complexo. É uma das coisas aí que vale muito dinheiro aí no mundo corporativo, é conseguir dizer para onde que determinada praga vai, com que intensidade, quando, onde, tem resposta. Se você identifica o problema logo no comecinho, ele certamente é muito mais fácil de resolver do que quando ele vira uma nuvem gigantesca. Não dá para identificar isso logo no começo e debelar essa nuvem já essa coisa menor já no começo? Então, era o que eu esperava que fosse feito lá no Paraguai, né? Então, se ela surgiu lá no Paraguai, com certeza ela não surgiu com a dimensão que ela avançou, né, para a Argentina e quase chegando no Rio Grande do Sul. Então, ali entrou a briga ali deles também, né? Porque da Argentina jogou pro Paraguai. Não, mas surgiu lá. Aí o Paraguai, não foi aqui. Então, acabou pegando todo mundo de calça curta, como se diz. Ninguém quis assumir a bronca. Se tendo sido identificada, uma ação de combate deveria ter sido tomada imediatamente, né? Aí você tem um outro problema, né? Também, é óbvio, a gente tem que levar isso em consideração. Quando ela estava naquele processo de migração, a gente estava numa condição meteorológica com fortes ventos de norte, então o controle ali químico seria praticamente impossível você fazer aquele combate, porque você não consegue isolá-los, né? Então é difícil você fazer o controle. Agora foi possível porque baixou as temperaturas, o metabolismo dos gafanhotos diminui, tá? Porque tá abaixo daquela temperatura ideal que eles adoram, 25, 30. Então diminui o metabolismo, eles ficam mais paradinhos ali, não ficam com aquele comportamento frenético. E aí vem um aviãozinho e pulveriza. Logo no início você não tinha essa condição, você estava naquele caos. Vento norte soprando, bastante intenso, né? Tem registros, né, de vento bastante elevado. Então você tinha a condição ambiental que era desfavorável ao controle, pelo menos do seu ponto de vista aéreo. E o carinha lá, o fazendeiro, não ia ter que fazer nada também, porque eles vão numa altitude ali que o combate teria que ser por aeronave mesmo, e o vento não deixava. Então foi uma série de fatores ali para chegar até onde a gente chegou. Mas claro, né, a essência lá, quando surgiu, o combate deveria ter sido nesse momento, mas a gente não sabe das condições, né? Ô, João, só uma perguntinha aqui. O deslocamento de uma nuvem como essa, a nuvem de gafanhoto, ele se dá por correntes de vento superficiais ou na média atmosfera? São as correntes de vento ou a massa de ar mesmo, a temperatura da massa de ar também determina o movimento da nuvem? Não, João, basicamente é pela ação do vento, né? Mais a nível de superfície mesmo. Porque, claro, né, o animal ele tá ali, ele tá naquele ambiente que está o alimento dele, e naquele caso dessa grande aglomeração ali, aquela explosão populacional, também existem estudos, né, que dizem que estão interessados em questões de reprodução. Então, claro, eles estão todo mundo junto, mas eles têm que estar perto do alimento, então eles não vão numa altitude lá de meia atmosfera, por exemplo, não vão voar lá a 5.000 metros, né, nem 2, nem 3, muito menos a 1.000 metros. Então, mais a nível de solo mesmo ali, eu imagino uma altitude de mais ou menos uns 200 metros. Tá. Gafanhoto come o que vê pela frente? Tudo que é vegetal. Ele vê Tudo vegetal, que é vegetal ele come? Tudo que é vegetal, isso. Aço não, vegetal, né? Ferro não, também não, né? Mas o resto caiu na boca, vira comida. Nem carne, né?
Nem carne, são essencialmente herbívoros, né? Então tudo que é vegetal que eles encontram, eles se alimentam. Então teve fotos lá que mostrou plantações de milho arrasadas, teve lavouras de trigo, que o produtor recém tinha feito o plantio, estava nascendo bonitinha, foi lá e arrasou tudo. Então você tem alguns milhares de dólares lá na Argentina que foram perdidos por conta dessa ação dos gafanhotos. E é uma nuvem imensa, né? Aquele número lá é mágico, né? Mágico e assustador, né? Em um dia eles comem o que 2.000 vacas, 2.000 bovinos comeriam em um dia. Então esse número que foi divulgado na imprensa, essa estimativa, né? Uma estimativa assustadora, né? Você está ali trabalhando, cultivando a terra, daqui a pouco vem esse elemento aí totalmente imprevisível que não está na sua linha de trabalho, né, e acaba com a sua lavoura. É um problema muito grave para a agricultura, a praga. Agora sim, João, o controle, eliminação, nem estou falando, mas o controle especificamente dessa nuvem vai realmente depender muito das condições climáticas que a gente vai ter daqui para frente. Para finalizar esse combate que eles estão fazendo, né, vai ter que seguir essa condição de temperaturas mais amenas, porque isso aí deixa o animal mais quieto, mais dormente, né, isso aí possibilita a ação. Agora, se a gente tiver uma condição aí mas também, né, claro, falando meteorologicamente, você não vai ter uma ação de vento norte muito intenso, pelo menos mais aqui para baixo, né, como já está, nessa época do ano. Se fosse mais na primavera, aí seria um cenário bastante preocupante. Mas agora a gente não espera mais, a gente espera muito mais a ação de ventos de sul, ali naquela região que eles estão, né? Então, eu acredito que sim, que vai ser possível fazer o combate, eliminar quase que na totalidade eles. Então nós vamos considerar que nós temos massas frias, pelo menos agora em julho, né? E a nossa chance, então, a nossa esperança é que a Argentina, né, porque tá em terra deles, né, consiga eliminar praticamente toda essa nuvem agora, né, aproveitando essa queda de temperatura. Isso. Perfeito. Porque, assim, Patrícia, vamos falar um pouquinho das nossas perspectivas para o nosso inverno, porque assim nós ainda vamos completar um mês, né, de inverno, né? E eu lembro bem que quando você e o Felipe, em outras entrevistas comigo, foram muito claros, né, em dizer assim que o frio efetivo do nosso inverno é julho. Né, que não havia uma expectativa aí, não fica querendo frio constante, grandes ondas, agosto, setembro, porque não vai rolar. Né? E a outra coisa que eu lembro que você havia comentado, de uma preocupação com um atraso no período úmido, no próximo período úmido. Né? Isso tudo nos cria um problema muito grande. Né? Não só para o desenrolar desse cenário, porque nós viemos de uma situação de seca no norte da Argentina, Paraguai, no sul do Brasil, perdas particularmente assim da soja foram muito grandes, né? Que a gente viu, porque não teve, né, durante o verão, né? Agora temos no inverno uma infestação de praga, de gafanhoto, né? E vamos ter daqui a pouco uma primavera e aí vem um verão de novo. E ainda sem saber efetivamente como é que a gente vai lidar com essa praga. Claro, vai ter que esperar, tá? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Patrícia, das perspectivas climáticas aí para esses próximos 6 meses, alguma coisa que a gente tem aí, para ver se a gente consegue juntar as coisas, né? Vamos lá, Jô. Bom, a gente vai ter algum resfriamento nos próximos dias, né, no sul do Brasil. Agora em julho ainda tem alguma expectativa de algum frio no sul do Brasil, mas não é frio extremo, né? A gente não tem a expectativa de que ocorram grandes geadas, ou falando de agricultura, geada negra e nem nada disso. Tem algum frio, é aquilo que a gente falou, julho um pouco mais frio, e a partir de agosto começa a esquentar. Mas é a partir da segunda semana de agosto. A primeira semana de agosto ainda pode ter algum frio. Falando especificamente de chuva, é isso mesmo, a gente está esperando
atraso de período úmido, está bem diferente do que estava no ano passado, né? No ano passado, lembra que eu falei em dezembro, janeiro, fevereiro e março, dezembro de 19, primeiro trimestre de 2020, a gente tinha o Pacífico mais quente que o normal, e agora a gente está numa situação contrária, né? O Pacífico está um pouco mais frio do que o normal. E a tendência, há muita divergência nessa previsão, né? A previsão da Climatempo é de neutralidade durante o próximo período úmido, mas com o Pacífico um pouquinho mais frio, e ele vai esquentando ao longo da estação. Esse atraso do período úmido, a chuva vai começar a ficar mais regular sobre o Sudeste, Centro-Oeste, a partir de meados de novembro só. Então, pensando em agricultura, a gente pode ter um atraso aí de plantio. Não que não chova antes disso, tem as suas chuvas, mas não é a chuva regular que a agricultura precisa para desenvolvimento e tudo mais. Mas as primeiras chuvas vão acontecer antes, já no começo de novembro, final de outubro. Mas é isso mesmo, Jô, atraso de período úmido. O próximo verão no sul, ele vai continuar sendo muito irregular. Não tão penalizado como foi esse último verão, que choveu muito pouco no sul, a chuva fica abaixo da média, mas não tão abaixo da média. E o que aconteceu no Sudeste, né? A gente teve formação de zacas em janeiro, muita chuva em Minas Gerais, isso deve ser bem menos intenso esse ano também, no próximo verão. Então começa atrasado, mas ele vai encaixando aí a partir de dezembro, só que não é um verão muito abundante de chuva, não. Tá. Então, João, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa praga de novo. Veja só, se a gente não conseguir, fazendo uma suposição mesmo, tá? Quer dizer, se você conseguir eliminar uma grande parte dessa praga agora, tudo bem, digamos assim que a hora que começar a esquentar de novo, e não vai demorar muito tempo, né, para isso acontecer, né? É muito fácil chegar o norte da Argentina, o Paraguai, né, chegar nessas temperaturas de 25 a 30 graus. É muito fácil, né? Não, basta você, aliás, por ser justamente uma região ali a latitudes médias, qualquer pré-frontal, se você demora um pouquinho mais, bota uma altinha ali em cima, né, uma altinha de 500 ali em cima, que o bicho já vai para 30 na boa. Você passar aí 2 semanas, é muito fácil, né, chegar a essa temperatura. Então, não dá para baixar a guarda, né, em relação a essa nuvem de gafanhoto. E eu queria perguntar uma coisa também, João, é o seguinte: existe a possibilidade, eu não sei, dessa nuvem assim, resolver dar meia volta? Falei assim, oba, vamos visitar o Mato Grosso do Sul agora? Vamos, galerinha, pá! E vamos todos para o Mato Grosso do Sul, entendeu? Assim, elas podem... Assim, o que faria, por exemplo, essa nuvem mudar de lugar? Qual é a condição climática, ou o que poderia fazer essa nuvem mudar de lugar e, de repente, tudo bem, eu vou agora me dirigir para o Mato Grosso do Sul porque eu cansei do norte da Argentina? Jô, esse contexto todo que a gente está falando aqui, né, da perspectiva para frente, e essa dúvida que você levantou, elas se juntam perfeitamente. Por quê? Esses gafanhotos podem viver ali até 1 ano, mais ou menos. Então você pensa, ok, tem uma população de milhões que a gente conseguiu eliminar 90%, mas ainda ficou 10%. Um cenário hipotético, eliminamos 90% sobre o 10%. E agora, o que vai acontecer com esses 10%? Se tiver a questão ambiental lá, né, com temperaturas elevadas, eles vão estar ativos novamente. Aí nós vamos ficar ao sabor dos ventos, sendo bastante poético. Dependendo para onde estiver soprando esse vento, né, a gente vai ter aí um transporte de gafanhotos, porque é a direção preferencial para onde eles vão voar, porque fica facilitada o sobrevoo deles, eles se deslocam com mais facilidade, cobrem distâncias maiores. Então, dependendo como tiver a temperatura, se a gente sair de um inverno já mais quente, digamos que em agosto, setembro, já começa a estar quente de novo, e você tem algum número considerável de gafanhotos ainda, você pode ficar sujeito que eles migrem novamente, né, buscando uma condição melhor. Como vai começar a aquecer, digamos ali do Equador, da região tropical para baixo, vai aquecendo,
Então, eventualmente, sim, eles podem fazer um deslocamento ali mais para norte, quem sabe voltar para o Paraguai ou atingir ali sul Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, eles podem se deslocar, né? A gente vai ficar dependendo dessa condição ali que vai favorecer, de temperatura e de vento. Ou seja, a nossa próxima safra de verão, além das condições climáticas, vai ter que levar em conta também a condição da nuvem de gafanhoto, para saber como é que eles estão considerando o seu deslocamento, como é que está essa nuvem, né? A gente vai ter que ficar de olho também nessa nuvem para a nossa próxima safra de verão. Esse evento agora ele é bastante significativo, assim, porque ele vai marcar, né, uma mudança de postura, de certa forma, né? Você teve lá 18 e 19 você teve o problema. Agora 20 você teve o problema, de forma bastante intensa. Aí agora você vai iniciar um ano de novo quente. Bom, aí é que eu volto naquele papo lá de ação coordenada. A gente vai esperar essa nuvem aqui se deslocar ou vai esperar surgir a próxima nuvem maior ainda para fazer alguma coisa? Então eu acredito que deve haver sim para a próxima safra algum tipo de coordenação entre os países, né? Relacionada com o Mercosul mesmo, né? Assim, isso, você vê agora no caso do coronavírus, é outro assunto, mas é uma coisa interessante. Lá na região da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, está havendo uma ação coordenada, né, entre os dois países. Então, nesse caso da agricultura, vai ter que haver uma ação coordenada, porque se você tem aquela nuvem que está ali ainda, sobrou lá 10, 20, 30%, e vai ter de novo um cenário propício, pode surgir uma outra população imensa dessas, né? E aí, de que maneira que a gente toma ação? Em que momento a gente toma essa ação? Eu sei que no Brasil a gente tem uma agricultura muito preparada. A aviação agrícola, por exemplo, no Brasil é a segunda maior frota do mundo. Já existia uma organização lá no Rio Grande do Sul, aproximadamente 800 aeronaves, era mais ou menos esse o número, se eu não me engano, prontas para fazer o combate aéreo. Tá, ok. Exatamente. Então, quer dizer, o que eu acho que para a próxima safra, de safra-verão, a gente vai ter, como, no mínimo, as entidades elas vão estar com um pé atrás, se não com os dois pés atrás. Porque se deixa uma população desse tamanho invadir o território brasileiro, vai causar danos muito grandes. A gente tem, por exemplo, a região noroeste do Rio Grande do Sul, você tem produtores grandes, claro, mas você tem também muitos pequenos produtores, que são cooperados. Da mesma forma no Paraná e da mesma forma em Santa Catarina. A agricultura da região sul, elas são de pequenos módulos agrícolas. Então você tem um pequeno agricultor ali com 40, 50 hectares e ele perde a lavoura dele inteira, isso aí é um problema gigantesco sob o ponto de vista social e econômico. Então, porque você quebra a região. Então eu acredito que muito provavelmente vai ter no mínimo algum tipo de grupo de trabalho, se não cooperado entre os países, mas isso vai ser mais intensificado dentro dos ministérios, né? Dentro do Ministério da Agricultura do Brasil, dentro da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, das secretarias estaduais, com certeza vão ter grupos de trabalho dos governos em associação com entidades, né, privadas, universidades, centros de pesquisa. Algum tipo de ação eu tenho certeza que vai ter, coordenada para ficar preparado. João, você comentou, e eu lanço, na verdade, a pergunta para os dois também, da modelagem do deslocamento da nuvem. É possível fazer isso? Patrícia, nós estamos vendo aí alguma coisa junto ao nosso grupo de pesquisa e desenvolvimento. Tem alguma coisa sendo feita em relação a isso, aqui ou na Argentina? Alguém sabe de alguma coisa? Vou responder primeiro. Nós, na Climatempo, a gente não está fazendo esse tipo de modelagem, como o João falou, ela é hiper complexa, e a gente, por enquanto, a gente não está fazendo isso não, Jô. Não existe, assim, é muito complexo. Por exemplo, você tem diversas pragas, por exemplo, no Brasil. O Brasil é o maior exportador de café. Existe uma praga no café chamada broca do café. Impacta demais o café, aí uma commodity. A gente não consegue fazer um combate de forma efetiva porque não existe uma modelagem eficiente para modelar essa população dessa praga específica. Nessa do caso do gafanhoto, claro, você pode ter modelos mais simplificados, né? Isso aí eventualmente
pode acontecer, mas nada sofisticado a ponto de dizer com precisão para onde que eles vão. A gente poderia aqui fazer um esforço na Climatempo, por exemplo, e modelar baseado na condição ambiental. Então você faz uma coisa de modelo de regressão múltipla, vê a posição onde aquela nuvem estava, cruza com variáveis ambientais e teria um modelo, mas seria um modelo simplificado, que não representaria o processo real biológico que está acontecendo ali, ecológico, né? É extremamente complexo. A gente modela as doenças, Jô, são mais simples de modelar. Então, a gente modela, num certo grau também simplificado, a gente faz previsão de favorabilidade de algumas doenças, né? Tipo ferrugem da soja, algumas coisas assim. Isso é possível fazer de uma forma mais simples, mas as pragas são hipercomplexas, né, João? Isso. Essa é um assunto muito, muito interessante, sim, porque ela está muito relacionada não só com a condição de tempo, clima, né, especificamente, né, mas com a questão mais ampla, que é a forma da agricultura praticada, né? Então, manejo e forma mesmo da agricultura e mudança climática, né? Quer dizer, todo um cenário aí que a gente realmente vai ter que cuidar disso com mais carinho, com mais atenção aí, porque essa praga de gafanhoto, assim como a pandemia serviu para a gente, está servindo, né, para muitos alertas e uma enorme quantidade de assuntos científicos sendo levantados e abordados e avançados, desenvolvidos, e essa praga, e em outros locais também, ela acho que começa a cutucar você de perto, né? Então aí começa a levantar, né? Bom, eu deixo o espaço aqui para as últimas palavras, sua, Patrícia. Quem fala primeiro, João? Primeiras damas. Vai lá, Paty, fica à vontade. Então, vamos lá. Bom, João, como últimas palavras, o que eu tenho para dizer é que a gente continua investindo bastante aqui na Climatempo na parte de previsão climática, né, para que a gente tenha sempre as melhores previsões. Hoje a gente tem muito apoio do Centro Europeu, das previsões do Centro Europeu, que têm se mostrado bastante efetivas, né, e a gente vai continuar trabalhando no que for melhor para que a gente consiga evitar esse tipo de perda, né? Ainda que a praga, né, que os gafanhotos não tenham entrado efetivamente no sul do Brasil, houve prejuízos com essa seca, né? Isso tudo a gente, quanto maior a antecedência a gente puder avisar, muito melhor seria, né? Então essa é a minha questão. A gente precisa continuar investindo nessa parte da previsão climática, que é uma previsão bastante importante e bastante difícil também. João. É mais ou menos essa linha mesmo aí, Patrícia. A gente tem insumo, né? A gente tem um insumo de qualidade. Então, quando a gente vê alguns problemas acontecendo na agricultura, eu particularmente fico chateado, porque, poxa, pessoal, mas isso aqui a gente estava alertando, né? A gente tenta fazer essa comunicação, só que muitas vezes a gente acaba não sendo ouvido por N fatores, né? Eu acho que dessa vez, por conta dessa questão, assim como o exemplo do coronavírus que você falou, são situações desagradáveis, claro, né? Ninguém quer ter perdas como a gente está tendo, né? No caso de pragas, né? Você teve a infestação, causou dano econômico, muito dano econômico. Então isso aí serve para ficar com aquela bandeira levantada, né? De atenção, né? O sinal amarelo lá do semáforo, ele está piscando, chamando a atenção. Bom, está acontecendo? Existe a relação com o clima? A gente está sendo alertado de maneira antecipada? Sim, isso a gente está fazendo. Nós, como Climatempo, a gente desenvolve um trabalho primoroso a nível de previsão climática. Vários parceiros nossos dão esse feedback, né, que eles tomam decisões mais assertivas por conta dessa previsibilidade. Vai ser mais seco, vai ser mais frio, vai ser mais quente. A gente faz isso com muita competência. Então, a tendência, como eu falei, é ficar o sinal de alerta, e eu acredito que vai haver, sim, uma coordenação maior, nem que seja a nível regional, para começar a incorporar essa informação também para o problema da praga, que é mais um, né? A gente volta lá para o início. De tudo de problema que a gente tem, ainda tem agora a praga de gafanhoto invadindo aí os territórios. Então,
a gente já tem um indicativo aqui que a gente está batendo esse papo, que talvez para a próxima safra, ali em setembro, talvez seja um problema que esteja aí na porta, prestes a acontecer a qualquer momento. Bom, dado isso aí como condição inicial, o que a gente vai fazer daqui para frente? A nossa informação está disponível, a gente faz isso 24 horas por dia, a gente respira isso. Faz muito bem e ela está aí à disposição, né, para as pessoas utilizarem. Legal. E eu espero que essa nossa conversa aqui também sirva aí, né, para um alerta para agricultores, não só do Brasil, mas do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, né, que nós temos aí pela frente uma primavera-verão com um complicador. Nossos queridos gafanhotos estarão conosco ainda, né? Bom, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade, Patrícia, João, né, dessa nossa conversa, foi extremamente interessante e é sempre bom a gente aprendemos um pouco mais aqui, particularmente com o João, que eu nunca tinha conversado, gostei muito, João, obrigada, viu? Patricinha, minha querida amiga, né, que a gente sempre conversa muito bem. Bom, rolou aqui mais um clima entre nós e eu espero que tenha sido uma informação muito interessante para você que está nos ouvindo agora. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós pelo nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas sugestões, né, as suas críticas são sempre muito bem-vindas. Então, uma boa escuta e até a próxima.